Boa tarde. A aula de hoje de construções geométricas, ela tem como objetivo iniciar a parte de construção de triângulos. Tá? Então, na aula de hoje, a gente pretende resolver alguns problemas da lista 6 e 7, tá? E dar uma visão inicial do que é construir triângulos. Então, para uniformizar um pouco nossa linguagem, eu vou introduzir uma certa notação. Todo triângulo que eu pedir para construir vai ser construir um triângulo de nome ABC. Tá? Pelas letras A, B e C minúsculo, eu vou indicar o lado que está oposto àquele vértice. Então, o lado A é aquele que está oposto ao vértice A. O lado de medida B é o que está oposto ao vértice B. O lado de medida C é o que está oposto ao vértice C. O ângulo eu vou indicar pela letra do vértice. Então, eu vou falar ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C. Tá bom? Isso vai ajudar na hora de eu colocar os elementos, tá? E denotar os elementos, para não ter que estar escrevendo o enunciado dos problemas das listas. Tá? Além desses elementos, desses 6 elementos iniciais, você pode ter mais alguns. Medianas, que eu vou indicar por MA, MB e MC, se for referente ao lado A, ao lado B ou ao lado C, respectivamente. Seguindo a mesma ideia, as alturas eu vou indicar por HA, HB, HC, e as internas por beta A, beta B e beta C. Tá? O perímetro eu vou indicar por 2P. Esses são os elementos que normalmente a gente vai trabalhar na hora de construir um triângulo. E o que é que vai ser a construção de um triângulo? Construir um triângulo, via de regra, é encontrar os 3 vértices. Encontrar o vértice A, o vértice B e o vértice C. Porque uma vez que você determina os 3 vértices, aí só a régua e a lapiseira você liga os vértices e tem um triângulo. Tá? Então, a grosso modo, construir o triângulo é encontrar os 3 vértices. E o que é que vai ser dado no triângulo? Eu vou dar alguns desses elementos. Em sua maior parte, 3 desses elementos. Então, eu posso, por exemplo, fornecer o lado A, fornecer o ângulo B e fornecer a altura HB. Quando você fornece um lado, um ângulo e uma altura, na verdade, você está formando duas medidas de comprimento e uma medida angular. E aí eu quero que você construa um triângulo com esses elementos que eu forneci. Nem sempre a construção de um triângulo dá como resultado uma solução única, ou seja, um único triângulo. E aí, quando eu falo único triângulo, eu entendo o seguinte: se você constrói um triângulo num certo local e constrói outro, no outro local, mas que é congruente ao primeiro, para mim não tem distinção, é o mesmo triângulo. Tá? Então, só vai ter mais de um triângulo como resposta se esses triângulos forem não congruentes. A posição do triângulo não importa para mim. Tá? Então, vai ter problemas que pode ter mais de um triângulo como resposta, assim como vai ter problemas que, dependendo dos elementos iniciais que você escolha, o problema pode não ter solução. Tá? Pode não ter um triângulo que tenha aqueles elementos que você escolheu. E aí, por isso, na hora de escolher os elementos, a gente tem que analisar se tem alguma condição que esses elementos têm que atender para garantir a existência daquele triângulo. Normalmente, eu chamo essas condições que os elementos iniciais têm que atender de restrições. Quais as restrições na escolha dos elementos iniciais para que o triângulo tenha solução? E aí a gente vai discutir diversas vezes quais são essas restrições, até porque você vai ter que escolher os elementos iniciais aí quando você for fazer a sua figura. Tá? A lista vem só com um enunciado, mas não aparece os elementos geométricos para a construção. Então, cabe a você escolher aqueles elementos geométricos antes de começar a construção. Tá bom? Bom, você vai ver que alguns problemas a gente até
de um certo modo, já discutiu, mesmo antes de falar em construção de triângulos. Porque alguns problemas das listas anteriores, por exemplo, na parte de expressões algébricas, se baseava na construção de um triângulo retângulo, com certos elementos conhecidos. Tá? Então, a gente acaba, de algum modo, já antecipando alguma coisa que vai aparecer nessas listas. Mas vão ser 4 listas sobre construção de triângulos. Essa primeira aula, as listas 6 e 7. Depois, uma aula só com a lista 8 e uma aula seguinte só com a lista 9. Bom, começando pela lista 6, os 5 problemas iniciais que são propostos na lista 6, eles estão ligados aos casos de congruência. Como assim? O primeiro problema diz o seguinte: construa um triângulo dados 2 lados e o ângulo interno formado por eles. Por exemplo, do lado B, o lado C e o ângulo A. Bom, está associado ao caso lado, ângulo, lado. Né? Só tem um triângulo com esses elementos fornecidos. Segundo problema, construa um triângulo dados os 3 lados. Então, eu vou dar um segmento de medida A, um segmento de medida B, um segmento de medida C, e vou pedir para que você construa esse triângulo. Então, os 3 segmentos vão estar separados e eu quero que você construa um triângulo com aquelas 3 medidas. É o caso lado, 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 e vale ressaltar que tem uma restrição. Né? Para que esse triângulo exista, a partir dessas três medidas, você tem que observar a desigualdade triangular. O que é que diz a desigualdade triangular? Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Ou, numa versão mais sucinta, o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Se acontecer do maior lado ser menor do que a soma dos outros 2, vale isso não só para o maior lado, mas vale para os outros lados também. Bom, eu vou começar com o problema 4, que diz o seguinte: construa um triângulo dados um lado e 2 ângulos internos, sendo um deles oposto a esse lado. Então, por exemplo, eu vou pegar o lado A, 2 ângulos internos. Um tem que ser oposto. Então, pode ser o ângulo A e o ângulo B. Tá? Então, esses vão ser os meus elementos iniciais na hora de fazer a construção. Lista 6, problema 4. Eu vou ter um lado, vou indicar o lado A, e 2 ângulos internos, o ângulo A e o ângulo B. Porque no enunciado ele diz que um dos ângulos tem que ser oposto ao lado que você conhece. Então, a gente precisa, além desse enunciado, ter esses 3 elementos fornecidos. Eu vou ter aqui um segmento, que eu vou indicar pela letra A, e vou ter 2 ângulos. Um ângulo que eu vou chamar de ângulo A, e o outro que eu vou chamar de ângulo B. Eu estou escolhendo, a princípio, os elementos de forma aleatória. Ou seja, estou escolhendo os ângulos sem me preocupar muito com quais os que eu estou pegando, e o lado também sem me preocupar muito com o tamanho. Será que tem alguma restrição? Será que essa minha escolha aqui vai gerar um triângulo com esses 3 elementos? Bom, a restrição que tem nesse problema é que esses ângulos A e B,
eles têm uma certa liberdade, mas a soma deles não pode chegar a 180 graus. Então, você já tem que imaginar aqui que se, por exemplo, eu pegar o ângulo A e deixar ele adjacente aqui ao ângulo B, a soma dos dois não pode chegar a 180. Tá? E, basicamente, quando você conhece dois ângulos de um triângulo, você tem o formato do triângulo. O tamanho dele vai ser controlado pelo segmento A. Tá? Então, os dois ângulos vão dar a forma do triângulo e o segmento A vai dar o tamanho do triângulo. Uma dica, vamos dizer assim, uma regra que na maioria das vezes é uma boa sugestão, é que quando você conhece um lado do triângulo, começar por ele te ajuda. Por quê? Eu disse que construir o triângulo é encontrar os três vértices. Então, se a gente começa por um lado sempre tem como extremidades dois vértices do triângulo. Então, quando eu posiciono um lado num certo local, eu já estou determinando ali dois vértices do triângulo que eu quero construir. E aí, todo o restante da resolução vai ser encontrar o terceiro vértice. Como é que você encontra um terceiro vértice? Como é que você encontra um ponto? Um ponto, em construções geométricas, ele é dado pela interseção de duas linhas. Sejam essas linhas duas retas, dois arcos, ou um arco e uma reta. Tá? Os arcos a gente faz com compasso, as retas a gente faz com a reta. Tá? Então, via de regra, encontrar um ponto é encontrar a interseção de duas linhas, onde esse ponto tem que estar numa linha e também tem que estar na outra. Então, só sobra para ele a interseção das linhas, tá? Onde as linhas se cruzam. Então, a gente vai começar, eu vou começar seguindo essa dica, vamos chamar assim, de posicionar o primeiro lado. Tá? Então, eu pego uma reta qualquer, em qualquer lugar que eu queira, porque a princípio eu só estou posicionando onde eu vou fazer a figura. Tá? Então, traço uma reta qualquer, escolho o primeiro ponto, para onde eu vou começar a usar o compasso para transportar o lado A. Lembra que o lado A está oposto ao vértice A. Então, as extremidades do lado A vão ser B e C. Então, eu vou escolher um ponto aqui, que vai ser o ponto B. Pode ser qualquer um, porque não tem nenhum ponto, vamos dizer assim, mais privilegiado do que os outros na reta. Então, chamo um de B. Em seguida, o que é que eu sei? Eu vou querer que o ponto C esteja nessa reta aqui também. Tá? Mas eu quero que a distância do ponto C até o D seja justamente a medida A. Então, a medida A vai me controlar onde é que vai estar o ponto C. Então, eu teria duas maneiras de achar o ponto C. Eu posso pegar o ponto C para essa semirreta, para uma distância A, ou para a semirreta oposta. Só que para a gente, tanto faz. Uma escolha ou outra não vai mudar a figura, só vai mudar a posição em que você está desenhando a figura. Tá? Então, isso não vai ser relevante para a gente. Eu vou usar o compasso para poder transportar o segmento A para aquela reta a partir do ponto B escolhido. Pega a medida A, marca a partir do ponto B na semirreta de sua preferência, e aí onde é essa interseção do arco que eu girei o compasso ocorrer com a reta, esse daqui vai ser o ponto C, de modo que o segmento ali é o segmento A. Então já fixei o ponto B e o ponto C. Então, para construir o triângulo ABC, falta achar só o vértice A. Para achar o vértice A, eu tenho dois elementos no meu triângulo que eu ainda não utilizei, o ângulo B e o ângulo A. O ângulo B é mais simples de utilizar, já que você já tem o vértice B e já tem a direção de um lado. O ângulo A tem uma complicação a mais. Eu não tenho o vértice A ainda. É justamente o que eu preciso para terminar a construção.
Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou transportar o ângulo B para essa semirreta BC. E aí, de novo, a gente volta a utilizar o compasso. Eu vou centrar o compasso sobre o vértice do ângulo B. E com uma medida qualquer, eu vou descrever um arco que intersecta os dois lados do ângulo. Agora eu venho para o vértice B aqui, do triângulo que eu estou construindo, e vou tentar descrever um arco mais ou menos do tamanho do primeiro, podendo ser um pouco maior, não pode ser menor. Você vai já ver por quê. Uma vez que você faz esse arco, agora a gente tem que achar qual a direção do segundo lado do ângulo B. Porque um dos lados do ângulo B vai ser a semirreta BC. Eu preciso achar a outra semirreta. Para achar a outra semirreta, para achar a direção que vai estar ao segundo lado, a gente precisa pegar essa distância aqui entre as duas interseções. Eu pego aqui a distância entre as duas interseções e giro a partir dessa interseção aqui no triângulo que eu estou querendo construir. Onde esse arco cruzar o primeiro, eu vou ter exatamente a direção do segundo lado do ângulo B. Então, transportei o ângulo B da figura para cá. Já tem o lado A, já tem o ângulo B. Quando você transporta o ângulo B tem que estar tem que ter como lados, na verdade vai ser o ângulo ABC, né? Que a gente chama só de ângulo B. Então, o ponto A ele tem que estar nessa semirreta. Então, eu achei um lugar onde o ponto A tem que estar. Um lugar geométrico, o ponto A. O ponto A tem que estar nessa semirreta. Agora, onde? Se por acaso eu achar uma outra linha onde o ponto A também tem que estar, o cruzamento dessas duas linhas, a interseção dessas duas linhas, é que vai fornecer o vértice A do triângulo ABC. Tá? E para isso, a gente vai ter que utilizar o ângulo A. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, tem dois caminhos. O problema anterior, o problema 4, ele é parecido com o problema 4, só que ao invés de fornecer os ângulos B e A, ele fornece os ângulos B e C. Ou seja, fornece os ângulos adjacentes ao lado coincido. Eu posso transformar o problema 4 no problema anterior. Como assim? Quando você conhece dois ângulos de um triângulo, automaticamente você conhece o terceiro. Por exemplo, se eu digo que um triângulo tem um ângulo que mede 50 e tem outro que mede 100, você automaticamente já sabe que o terceiro tem que medir 30, para que a soma dê 180 graus. No nosso caso aqui, 180 graus corresponde a um ângulo de meia volta. Então, se eu somar o ângulo A com o B, o que faltar a essa soma para completar a meia volta vai ser o terceiro ângulo. E aí eu posso usar o terceiro ângulo aqui. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é que a gente consegue encontrar todos os pontos que olham para um certo segmento segundo um ângulo dado. Isso é um lugar geométrico, que a gente chama de arco capaz. Ou seja, eu consigo criar um arco que passa pelos pontos B e C, de modo que todo ponto nesse arco olha para BC segundo um ângulo que eu queira. E aí, como é que a gente vai descobrir qual é esse ângulo? O ângulo já foi dado. O ângulo é o ângulo A. Então, eu preciso simplesmente construir o arco capaz. Não vou explicar aqui porque foge um pouco do objetivo da questão, mas depois você pode dar uma pesquisada sobre arco capaz, tá? Eu acho que, inclusive, tem uma construção que eu vou disponibilizar para vocês sobre arco capaz.
Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar primeiro o ângulo A, tá? E vou transportar para essa semirreta BC. Tá? Vou pegar o ângulo A e eu vou transportar para a semirreta BC, só que eu vou transportar nesse semiplano aqui de baixo, onde o triângulo não vai estar. Aí repete o mesmo procedimento que foi realizado para o transporte do ângulo B. Escolhe uma abertura qualquer do compasso, descreve um arco que intersecte os dois lados do ângulo que você quer transportar. Em seguida, procura fazer um arco do tamanho do ângulo A ou um pouco maior. Quem vai fornecer o segundo lado do ângulo A transportado vai ser justamente essa distância aqui entre as interseções. Essa interseção ali entre os arcos vai ser justamente a direção do segundo lado do ângulo A transportado. O meu instrumento vai dar problema aqui. Acho que dá para continuar. Vamos lá. Então, transportou o ângulo A para cá. Uma vez que você transportar o ângulo A para cá, agora a gente vai traçar uma perpendicular a essa semirreta preta que foi traçada aqui. Vai traçar uma perpendicular a partir do ponto B. Então vamos utilizar já a ideia lá de traçar perpendicular uma reta a partir de um ponto fornecido pelo ponto B, que era um problema lá da primeira lista. Pelo ponto B, eu vou criar um segmento aqui, que o ponto B seja o ponto médio. E, a seguir, vou traçar a mediatriz desse segmento. Para o lado que já tem menos construções auxiliares, para a figura não ficar muito carregada. Essa reta aqui, ela vai ser a perpendicular a essa reta que continua o lado do ângulo A transportado pelo ponto B. Tá? Só para mostrar, isso aí vai ser uma perpendicular. A seguir, eu vou
vou traçar perpendicular no segmento BC. E de novo, usar o compasso para isso. Toda vez que você traçar a mediatriz de um segmento, a mediatriz do segmento BC, você precisa encontrar dois pontos que equidistem de B e de C. E aí, para isso, basta centrar o compasso numa das extremidades, com uma medida maior do que metade do segmento, e descrever esses dois arcos aqui em semiplanos opostos. Mais ou menos onde você já tem a intuição que a mediatriz deve passar. Depois, sem fechar o compasso, centra o compasso em B e descreve arcos que interceptem os dois primeiros. Essas interseções aqui, como eu não fechei o compasso, elas estão a igual distância dos pontos B e C. Então, são dois pontos da mediatriz. Então, já posso traçar a mediatriz de DC. E aí, essa interseção entre a mediatriz e a perpendicular que a gente tinha traçado, que eu vou chamar aqui de O, essa interseção ela vai ser o centro da circunferência que contém o arco capaz. Ou seja, a partir desse ponto de interseção, eu vou poder traçar um arco que passa por B e C, e todos os pontos desse arco vão estar olhando para BC segundo um ângulo A. Em todos os pontos desse arco vão ter a propriedade que, se eu ligar para B e para C, vai ter um ângulo A ali determinado. Então, o vértice A ele vai estar sobre esse A. Só que lembre que ele também tem que estar nessa semirreta do ângulo B. Então, se ele tem que estar nesse A, ele tem que estar nessa semirreta, ele vai estar na interseção desses dois lugares geométricos. E, no caso, eu vou prolongar aqui, né, o lado do ângulo B. Então, você tem que estar nessa semirreta azul, ponto A, e tem que estar nesse A, ele vai estar exatamente na interseção dos dois. Tendo o ponto A, o ponto B e o ponto C, o triângulo está construído. É só ligar de C para A. Para que você tenha um triângulo construído. E essa vai ser a resposta do problema 4. Triângulo ABC. Tá? É sempre importante ficar destacando qual triângulo é a resposta, porque às vezes a figura tem vários pontos, e aí não fica evidente qual é o triângulo que você construiu. Ou pode ter mais de um triângulo, então é importante você ficar dizendo qual o triângulo obtido. O triângulo aqui ele tem o ângulo A, tem o ângulo B fornecido e tem o ângulo A. Tem o ângulo A. Tá bom? Bom, para mostrar que esse ângulo aqui é o ângulo A, não é muito complicado. Você só precisa lembrar um pouco sobre ângulos em circunferência. Como assim? Se esse ângulo aqui é o A, esse daqui é o complemento. 90 menos A. Como esse daqui é reto, porque aqui é mediatriz, então aqui é A. Então, da mesma forma, isso acontece com esse outro lado aqui. Já que aqui é a mediatriz, esse ângulo aqui vai ser A, esse aqui também vai ser. Então, esse arco que eu não tracei,
ele é um arco de medida 2A, porque o ângulo central que olha para ele mede 2A. Aí, um ângulo inscrito numa circunferência que olha para um arco de medida 2A, ele mede a metade sempre o ângulo inscrito. Então, ele vai medir apenas A. Então, essa é a justificativa para você ter certeza que esse ângulo aqui que foi construído realmente é o ângulo A. Tá bom? Então, esse seria o problema 4 da lista 6. O próximo problema da lista 6, que eu vou discutir aqui com vocês, é o problema 8. Tá? O problema 8 da lista 6, ele diz o seguinte: construa um triângulo equilátero dada a sua altura. Bom, quando tem um triângulo, você quer construir um triângulo e são dados alguns elementos, quanto mais informações você tiver sobre como esses elementos se relacionam, mais ideias você pode ter na hora de fazer a construção. Tá? Então, eu costumo dizer que a disciplina de construções geométricas é uma disciplina eminentemente prática, porque a parte teórica que você precisa para desenvolver a disciplina está toda na disciplina de geometria euclidiana plana. Tá? Então, tudo está baseado naquela teoria que foi discutida lá no primeiro semestre com vocês. Então, vamos para o problema 8. Uma leitura menos detalhada, o problema 8 parece ser um problema que tem poucas informações, que diz assim: construa um triângulo equilátero dado sua altura. E aí, aparentemente, só tem uma informação, que é a altura. Mas tem uma segunda informação. O triângulo é equilátero. Não é qualquer triângulo. Se eu dissesse construa um triângulo dado uma altura, não ia ter uma única resposta, ia ter infinidade de triângulos. Mas quando você diz equilátero, você passa a ter uma segunda informação, tem que ser com os lados congruentes. E a terceira informação que você não pode dizer, você me disse que era quase sempre 3 informações que eram dadas, onde é que está a terceira? Está justamente em você usar alguma propriedade que tenha entre a altura e o triângulo equilátero. Tá? Então, você, a princípio, tem que começar a pensar: o que é que eu sei sobre o triângulo equilátero? E o que é que eu sei sobre a altura de um triângulo equilátero? Isso vai te ajudar na hora de começar a ter ideias de como construir. Uma outra coisa que ajuda é fazer um esboço, ou seja, imaginar o teu problema já resolvido e desenhar, fazer um esboço daquilo que você quer construir. E tentar ver como é que os elementos que são fornecidos se conectam, tirar alguma relação entre eles e, a partir daí, criar um procedimento para realizar a construção. Então, eu vou começar a fazer isso. Eu vou criar um esboço aqui do que eu quero construir. Imagine que o triângulo que eu quero construir seja esse daqui, o triângulo ABC. Tem que ser equilátero, né? Então, a medida desse lado tem que ser a mesma para os outros. E uma coisa que você conhece é a altura desse triângulo. Aí você pode perguntar, mas qual a altura? Tanto faz. Os 3 são congruentes. Normalmente, ele destaca em vermelho aquilo que a gente conhece. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui as cores, porque eu não conheço a medida do lado.
Medida do lado eu não conheço. O que eu conheço é simplesmente que a medida tem que ser a mesma. Mas eu não sei que medida é. Então, eu vou deixar só os três tracinhos em vermelho. Eu sei que tem que ocorrer essa congruência aqui, entre esses três elementos, mas eu não sei qual é o tamanho deles. Eu conheço o tamanho H. E aí você tem que começar agora a pensar, o que é que eu sei sobre o triângulo equilátero? Alguém pode dizer, num triângulo equilátero, os ângulos têm que ser de 60 graus. É uma informação que pode ajudar. Eu sei que esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. Eu sei que esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. E eu sei que esse ângulo todo aqui tem que ser de 60 graus. Informações sobre a altura. No triângulo equilátero, a altura não desempenha só o papel de altura. Ela coincide com mediana e com bissetriz interna. Então, outra informação que você passa a ter. Ou seja, a altura de um triângulo equilátero acaba pegando um ângulo de 60 e dividindo em dois ângulos de 30 graus. E, além disso, ela vai chegar aqui nesse lado, dividindo ele exatamente ao meio, no ponto médio. Então, começa a perceber que eu estou jogando uma série de informações ali sobre o triângulo. Agora eu tenho que começar a pensar como construir. Como é que eu posso começar a construir? Será que na figura apareceu alguma coisa que me ajude? Perceba que quando você baixou a altura, você dividiu o triângulo em dois triângulos. Será que um desses dois triângulos você já é capaz de construir? Porque, por exemplo, se você olhar só para o triângulo AMC, o que é que eu sei no triângulo AMC? Eu conheço um lado, conheço os dois ângulos adjacentes a esse lado. Então, esse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar em vermelho, eu posso visualizar como sendo um triângulo auxiliar. Não é o triângulo que eu quero, mas é um triângulo que eu já sei construir. Um triângulo que eu conheço um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado é justamente o problema 3 dessa lista. Está associado ao caso ângulo, lado, ângulo. Pode ser o problema 4 também, se você quiser. Um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Aí vira o problema 4, que a gente acabou de resolver. Só que vai dar só um pouco mais de trabalho. Então, a ideia que eu vou discutir aqui com vocês no problema 8, para resolver o problema 8, é uma ideia mais geométrica, mas baseada nessa questão de fazer um esboço da figura, tentar visualizar uma parte da figura que eu consiga construir. Eu chamo, por exemplo, de triângulo auxiliar, que seria esse triângulo vermelho. Bom? Então, eu construo o triângulo vermelho. Quando eu construir o triângulo vermelho, eu passo a ter o ponto M, o ponto C e o ponto A. Aí fica faltando só o ponto B. Como é que a gente pode descobrir o ponto B a partir desse triângulo vermelho que foi construído? Alguém tem uma ideia aí de como achar o ponto B? Uma vez que você souber o A, o M e o C? Rafael, Flávio e das Dores. Alguém tem uma ideia de como achar o ponto B depois que você construir esse triângulo AMC? Tá. Está dizendo o seguinte, traça a reta MC, ó. O ponto B tem que estar nela. E além disso, ó, a distância de M para C, que você conhece, tem que ser a mesma de M para B. Então, você prolonga aqui, pega essa medida com o compasso e joga para cá.
Onde bater na semirreta que você traçou, você vai ter o ponto B. Tá? A ideia lá que a Flávia falou, botou aí no chat. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Tá? Não é a única maneira de fazer o problema, mas é uma que eu estou tentando criar aqui a partir do esboço do que eu quero fazer, do triângulo que eu quero fazer e do que eu conheço como elementos. Tá? Então vamos lá. O que é que eu tenho no problema 8? Eu sei que o lado A tem que ser igual ao lado B, tem que ser igual ao lado C, mas não conheço nenhum dos três. E conheço a medida H. Então, após o enunciado, você deveria ter só isso aqui. Um segmento indicado pela letra H, que fornece o tamanho da altura do triângulo que você quer, você precisa construir, que é pedido para ser construído. Tá? Então, eu preciso construir um triângulo a partir disso aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, escolhe onde é que você vai fazer a tua construção. Tá? Normalmente, onde é fornecido os elementos, você não tem muito espaço para construir. Então, você leva para o espaço que você tem à disposição para fazer a construção. Então, vamos começar traçando essa reta aqui, ó, AM, que vai ser para onde eu vou levar a medida H. Escolha aqui uma posição qualquer. Não precisa ser na vertical, tentar ali. Posso fazer assim. Essa daqui vai ser a reta M. Depois, eu pego um dos pontos da reta M para ser o meu ponto A. Ou para ser o meu ponto M, tanto faz. E aí pode ser qualquer ponto, porque não tem nenhum melhor do que os outros aqui na reta. Marco aqui o ponto A. Depois eu venho com um compasso, com essa medida H e giro. Aí eu posso girar para essa semirreta ou para outra, tanto faz. E aí eu vou ter o ponto M. Vou pegar esse tamanho H e vou transportar para uma das semirretas de origem no ponto A sobre essa reta vermelha de tração. Onde cruzar aqui, você vai ter o ponto M. A interseção aqui vai ser do ponto M. Então, eu estou começando a fazer a minha figura. Já tem o ponto A, já tem o ponto M, já tem o H. Qual seria o próximo passo aí para construir a figura que a gente tem lá? Precisa achar os pontos B e C, tá? Tem que construir o triângulo ABC e achar os três vértices. O A, o B e o C. O A já está na figura, já está posicionado. Falta achar o B e o C. É que a gente pode achar o B e o C. O que é que dá para fazer depois disso aí? Lembra que nossa ideia inicial é construir esse triângulo aqui, né? Será a nossa ideia inicial, construir esse triângulo auxiliar. Bom, para construir esse triângulo, eu preciso desses dois ângulos aqui, né? Um ângulo de 30 e um ângulo de 90. O ângulo de 90, ele fica construído quando você traçar uma perpendicular. A gente vai precisar traçar uma perpendicular à reta M pelo ponto M. E aí vem a ideia de traçar uma perpendicular. Problema lá da lista 1. Traçar uma perpendicular à reta M pelo ponto M.
Então, aqui a gente vai ter a perpendicular e, portanto, o ângulo reto. E essa reta que a gente traçou aqui, ó, é essa reta BC. Ou seja, eu já achei o local onde o B e o C devem estar. Mas como eu não sei ainda qual é esse tamanho aqui, eu não posso marcar o ponto C ainda lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou levar agora um ângulo de 30 para cá. E aí, onde o lado do ângulo de 30 cruzar aquela reta azul, eu vou ter o ponto C. Eu vou estar construindo essa figura aqui. Como é que a gente constrói um ângulo de 30 graus? Diferente do problema que a gente dava os ângulos, o elemento geométrico, aqui eu estou dando uma medida, né? Valor numérico. Para construir um ângulo de 30, também é um problema lá da lista 1, a gente cria um ângulo de 60 e em seguida traça a bissetriz desse ângulo de 60. Como é que cria um ângulo de 60? Criando um triângulo equilátero. Então, eu vou criar um triângulo equilátero qualquer. Obviamente, não vai ser o que a gente ainda está querendo construir, vai ser menor. Mas só para ter o ângulo de 60 e em seguida poder traçar a bissetriz desse ângulo. Eu vou pegar aqui uma medida qualquer. Estou achando que a aula não deve continuar, não, viu? Porque o compasso está só se desmontando aqui. Primeiro foi o pincel, depois foi o pré. Está se desmanchando. Eu pego aqui uma medida qualquer. Vai ser o lado do triângulo equilátero que eu vou construir. Depois eu fecho o triângulo com essa medida. A partir dessa interseção eu giro a medida. A partir do ponto A, eu giro a medida também. Então, se você chamar essa medida de U, vai ser U, U e U. Então, você vai ter aqui um triângulo equilátero. E com esse triângulo equilátero vai ter um ângulo de 60 graus. Só que só me interessa o de 30, né? Então, eu preciso traçar agora a bissetriz, que é outro problema lá da lista 1. Dado um ângulo, traçar a bissetriz desse ângulo. Então, vou aproveitar algumas construções que já tem aqui, eu teria que traçar um arco. Só que já tem um arco traçado aqui. É justamente esse daqui. A partir dessas interseções, eu teria que vir com a mesma medida, e eu não fechei o compasso, abrindo, fechando, mexi na abertura do compasso, para poder achar um ponto aqui, o que equidiste dessas interseções. Vou achar um ponto aqui da bissetriz. Ali vai me dizer por onde a bissetriz do ângulo de 60 graus vai passar. Esse ângulo aqui eu tenho certeza que vai ser um ângulo de 30 graus. Eu já tinha certeza que esse é 90, então eu acabei de construir esse triângulo aqui, ó. O AMC, onde o C vai estar justamente aqui na interseção. Uma vez que você encontrou o ponto C, aí a gente usa a ideia que a Flávia falou lá, né? Pega essa medida MC e joga para a semi-reta oposta. Centro compasso aqui no ponto M, uma medida MC, você gira aqui para a semi-reta oposta. Esse vai ser o ponto B. O ponto C
ponto A e o ponto B, então o triângulo está determinado, você só precisa usar a régua para fechar a figura. No caso, já está traçado BC, já está traçado AC, falta traçar só a B. E aí está o triângulo equilátero construído com a altura fornecida. Perceba que eu já fiz a ideia de construir uma posição diferente daquela que a gente esboçou. Normalmente eu aconselho para você tentar construir a mesma posição. Como assim? A régua ainda estava aqui na vertical, se eu queria que ficasse na mesma posição, eu traçava a reta ainda na vertical. Aí, como eu não tracei na vertical, eu virei para ela ficar inclinada, o triângulo automaticamente girou também. Mas não importa a posição, importa que o triângulo tem os elementos que foram fornecidos no problema. No caso, a única medida foi H. Isso aqui é um esboço que eu faço imaginando o problema resolvido com o objetivo de elaborar um procedimento para a construção. Ver como é que os elementos fornecidos estão relacionados e, a partir daí, criar uma estratégia para construir, no caso, o triângulo. Está vendo? Construção de triângulos. Vou dar uma outra ideia para que você possa ter uma outra maneira de fazer. Normalmente, quando se estuda lá a parte de triângulo equilátero, se fala na altura de um triângulo equilátero, se prova uma relaçãozinha que é a seguinte: a altura de um triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Relação essa que ajuda até a falar em seno e cosseno de 60 graus. Então, quando você faz isso aqui, o lado é o que eu quero conhecer, para poder, eu sei criar um triângulo equilátero se eu conhecer o lado. Então, eu isolo o L aqui. Você vai ter 2H igual a L raiz de 3. L, portanto, vai ser 2H sobre raiz de 3. Racionalizando, vai ficar 2H raiz de 3 dividido por 3. E aí eu posso descobrir o lado do triângulo que eu quero construir a partir dessa expressão algébrica. Como assim? Dado o segmento H, tem um problema lá da lista de expressão algébrica que te diz como construir H raiz de N. No caso aqui, H raiz de 3. Depois que você construiu H raiz de 3, aí você vai pegar 2/3 dele. Como assim? Divide em 3 partes de mesmo tamanho e toma 2. Aí você vai ter 2/3 de H raiz de 3. Uma vez que você conheceu o L, aí você constrói o triângulo equilátero. Então, essa seria uma estratégia mais algébrica, tá? Partindo dessa relação que você tem algébrica entre a altura e o lado. A construção que a gente fez foi uma construção mais baseada numa ideia geométrica. Propriedades geométricas que o triângulo equilátero possui. Alguma dúvida, alguma pergunta nesse problema? A Flávia está dizendo que, das duas está dizendo que está travando. A Flávia está dizendo que das duas, aqui não está. Então, acredito que quando tiver a gravação, não vai ter partes travando. Você talvez possa assistir depois o trecho que, por acaso, esteja travando aí. A Flávia está falando que podia transportar o ângulo de 30 para o semiplano AM a partir do ponto A. Plano AM a partir do ponto A. Para encontrar o ponto B, né? Ela disse que a gente achou o ponto B assim, pegou essa medida e jogou para cá. Ela está dizendo que podia pegar esse ângulo de 30 e jogar aqui para o outro lado, e aí onde essa direção cruzasse a reta MC,
você ia ter o ponto B. Realmente podia, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Você usava o compasso mais de uma vez. Quando aqui eu só pego essa medida e jogo para cá, aqui eu teria que pegar esse ângulo e girar aqui para o outro lado. Podia até ter feito de uma outra maneira, que aí a solução podia ter sido melhor construída. Como assim? Eu criei um ângulo de 60 para pegar o de 30 aqui, eu podia ter começado com um ângulo de 60 aqui, posicionado, e já traçar a bissetriz para colocar a altura aqui no meio. Porque eu já ia ficar com 30 e 30 aqui do lado, depois era só traçar a perpendicular. Ou seja, eu ganharia em construções que a gente está fazendo. É muito comum a gente fazer uma construção e depois ver um caminho mais simples de fazer a construção. Tá? Não tem nada de errado nisso. A ideia é você, quanto mais caminhos você tiver, mais ideias você tiver, melhor vai ser. Tá? Melhor vai ser a tua escolha até para os próximos problemas. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para a lista 7. A lista 7 começa a trazer mais alguns elementos envolvidos para a construção. Por exemplo, o problema 2, ele diz o seguinte, lista 7, problema 2. Construa um triângulo ABC, dados o lado B, o ângulo interno A e a mediana MC. Tá? Então, um elemento novo aí que está aparecendo, que é a mediana do triângulo. Lista 7. Problema 2. Conhece. Lado B, ângulo interno A e mediana MC. Lado B, ângulo interno A e mediana MC. E aí, quando você tem os elementos dessa forma, às vezes, eu não conheço nada que envolva um ângulo, um lado e uma mediana. Fica um pouco complicado você tirar uma relação entre eles. E aí entra a ideia do esboço, né, de imaginar o problema já resolvido para você poder tirar alguma relação entre esses elementos. Eu vou criar aqui um triângulo ABC. Criar aqui um triângulo ABC. E vou imaginar, e vou marcar os elementos conhecidos. O que é que eu conheço? O lado B é aquele que vai do vértice A até o vértice C. Eu conheço o lado B. Conheço o ângulo A, conheço esse ângulo aqui, ó. E conheço a mediana MC. A mediana MC é a que sai do vértice C e vai até o ponto médio do lado oposto. Mais isso aqui. Esse pontinho. Eu conheço MC. Então, o nosso objetivo aqui é construir esse triângulo, onde eu tenho conhecido as informações que estão em vermelho. Eu tenho essa distância, e eu tenho esse ângulo. E sei que essa medida tem que ser do tamanho dessa. Não sei que tamanho é, eu só sei que esse segmento AM tem que ficar do tamanho do MB. Não sei ainda que tamanho é. Como fazer esse problema 2? Quando você traça a mediana, assim como quando você traça a altura e bissetriz interna, você acaba criando outros triângulos além do triângulo original. Você acaba dividindo a figura original em mais triângulos.
Pode ser que algum desses triângulos seja mais simples de construir do que o triângulo original. Por exemplo, vou tentar destacar um triângulo aqui. Eu vou marcar o interior, pintando com pontos pretos. Então, esse triângulo, ele tem um lado, um segundo lado e um ângulo que está oposto a um dos lados. Esse problema, ele aparece como problema 6 da lista 6. O problema 6 da lista 6, ele diz: construa um triângulo dados dois lados e um ângulo interno oposto a um deles. Dois lados do triângulo inteiro e um ângulo interno oposto a um deles. Então, com frequência, um problema anterior ajuda num problema seguinte aí das listas. A gente acabou não fazendo o problema 6 da lista anterior, então eu vou acabar discutindo ele aqui. Mas quando você tenta fazer a lista, alguns problemas que você faz ajudam a ter ideias para o problema seguinte, como no caso aqui. Se a gente conseguir construir esse triângulo aqui, tudo vai ficar mais simples. Então, a minha ideia inicial é construir esse triângulo auxiliar. Uma vez que a gente construir esse triângulo auxiliar, aí eu vou ter o vértice C, o vértice A e o vértice M. Aí fica faltando achar só o vértice B. Aliás, o vértice B. Como é que a gente pode achar o vértice B? Mesma ideia lá do problema anterior. O B tem que estar nessa reta, tem que estar alinhado com M e A. Além disso, essa distância de M para A tem que ser a mesma de M para B. Então, eu pego esse tamanho aqui e arremesso ele para o outro lado. Uso o compasso, pego essa distância aqui e giro para o outro lado, até achar o vértice B. Então, a ideia que a gente usou lá no problema anterior vai ajudar nesse daí também. Então, constrói esse triângulo e, a partir desse triângulo, acha o vértice B. Como é que a gente vai construir esse triângulo? Bom, eu vou começar fixando o lado B. Se eu fixar o lado B, aí eu já amarro o A e o C. Aí eu preciso agora achar só o M. Como é que a gente pode achar o M? Bom, uma vez que você tem o A e o C fixado, eu posso transportar o ângulo A. Quando eu transportar o ângulo A, eu fico nessa direção. Eu já sei que o M tem que estar nessa semi-reta. Mas eu tenho uma outra informação do M. Eu sei que a distância do M até o C tem que ser MC. Então, eu pego o compasso com a medida MC e saio girando aqui. Onde cruzar essa direção, eu vou achar o ponto M. Tá? Então, o ponto M, ele vai ser a interseção de dois lugares geométricos. Essa semi-reta aqui, ó, que tem esse ângulo, e um arco que você vai virar com raio em C, centrado em C e com raio em C. Onde esse arco cruzar a semi-reta, a gente vai ter o ponto M determinado. Tá? Agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos iniciais, escolher os elementos iniciais para poder fazer a construção. Tá bom? Dica B. MC e o ângulo A.
eu vou ter que construir o triângulo utilizando esses três elementos. Lado B, MC e ângulo A. Bom, vou começar fixando o lado B, ou seja, eu vou construir a figura sobre uma determinada reta. Eu pego aqui uma reta qualquer e sobre essa reta eu levo o segmento B, transporto o segmento B. Quando eu transportar o segmento B, eu já vou chamar uma extremidade de A e a outra de C. Pega aqui o tamanho B e marco para cá. Um ponto aqui vai ser o ponto A, o outro aqui vai ser o ponto C, e essa medida aqui transportada no segmento B. Feito isso, agora eu vou transportar o ângulo A para cá. O ângulo A está conectado ao segmento B. Então é mais simples de fazer o transporte. Vamos para cá, pegar o ângulo A e transportar ali para a figura que eu estou construindo. Então, transportou o ângulo A, você tem uma semi-reta agora, onde sobre essa semi-reta, eu sei que vão dar os pontos M e B. Agora eu preciso determinar onde. Bom, o que eu sei além disso? Que a distância de M até C tem que ser essa daqui, ó, MC. Onde é que estão os pontos que estão a essa distância do ponto C? Eu pego isso aqui e marco. Mas não vai dar só esse, eu posso tirar. Então, os pontos que estão a distância entre C do ponto C geram uma circunferência de centro no ponto C e raio MC. Então, vou pegar agora MC com o compasso, descrever uma circunferência de centro no ponto C e raio MC. Que aí o ponto M vai ter que estar nessa circunferência e sobre a reta. E percebe o que aconteceu aqui, ó. A circunferência e a reta não se cruzaram. Significa que não foi gerado o ponto M. Então, a gente teve um problema na hora de escolher os elementos. Não satisfez a condição para que o problema tivesse solução. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar o MC um pouco, de modo que passe a ter solução. Eu vou pegar aqui a medida do MC, vou aumentar um pouco. E agora, quando eu for traçar o A, ele vai acabar intersectando a semi-reta.
com MC um pouco maior, quando eu descrever o arco aqui, ó, vai cruzar. Só que perceba que ele vai cruzar em dois locais. Vai cruzar semi-reto em dois locais. Aí, se antes o problema não tinha solução, agora tem duas soluções. Porque em cada local onde ele cruzar, isso vai servir como um ponto M. Então, você vai ter um ponto M1 e um ponto M2. Para cada ponto M que você achou, vai gerar um ponto B diferente. Por exemplo, a partir desse ponto M aqui, ó, o ponto B vai ser fácil achar. Basta pegar essa medida e arremessar para cá. Você vai achar o ponto B. Já o outro ponto B aqui vai dar um pouco mais de trabalho, porque não vai caber no espaço que eu estou desenhando. Eu teria que pegar essa medida aqui, ó, e arremessar para cá. Deve passar do espaço ali da lousa. Tá? Mas a princípio você vai ter dois triângulos. Então eu vou desenhar um deles. Pega aqui o ponto M2 e rebate a medida AM. A medida AM aqui e traz para cá. Onde cruzar, esse daqui vai ser um ponto que eu vou chamar de B2. E aí você fecha o triângulo A, B2, C. Esse vai ser um triângulo. Ó, tem o lado B, tem a medida MC, que vai ser isso aqui, ó, que é o raio do arco que eu descrevi, e tem o ângulo A, que é esse ângulo fornecido aqui. Mas não vai ser a única resposta. Você vai ter também o A, B1, C. Vai ter dois triângulos aí. B1 eu não vou determinar justamente por isso, né? Porque você teria que pegar, a partir do ponto M1, esse tamanho, e rebater para cá. Ele ia cair fora do espaço que a gente tem para desenhar. Mas é importante ter em mente que vão ser dois triângulos. Quando acontecer isso, puxa a figura para um espaço maior. Faz a construção num espaço maior, para que dê para apresentar as duas soluções. Bom? Um outro problema aqui que eu quero discutir, da lista 7, é o problema 5. O problema 5 ele diz o seguinte: construa um triângulo isósceles, dado o seu perímetro e a altura relativa à base. Construa um triângulo isósceles, dado o seu perímetro e a altura relativa à base. Então, três informações. Triângulo isósceles, é dado o perímetro, que é a soma dos lados, e é dada a altura em relação à base do triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, sei lá, tem que ter dois lados na mesma medida. Né? Imagina o B igual a C. Então, o A passa a ser a base. Aí é fornecido o perímetro, que é o A mais B mais C, e é fornecido a altura em relação à base, ou seja, o H. Então, o que dá? Uma congruência e dá duas distâncias.
o HA e a soma do A mais B mais C. Imagina que esse daqui é o perímetro, A mais B mais C, ou 2P, como a gente vinha discutindo, né? Você tem aqui uma medida que a gente vai chamar de H. E aí eu quero construir o triângulo. Bom, para construir o triângulo, de novo, um esboço vai te ajudar a pensar uma estratégia, um procedimento para realizar a construção. Então, eu vou imaginar o problema já resolvido, vou desenhar aqui um triângulo, que seria o triângulo que eu quero construir. Triângulo dos ossos. Desenho um pouco mais para cá. Isso é espaço. Em que eu sei que AB e AC têm que ser congruentes. Não sei qual é a medida, mas eu sei que esse lado tem que ser congruente com esse aqui. Conheça a altura relativa à base, a altura relativa ao lado A. Aqui, ó. O H. Então, essa medida aqui, essa distância eu conheço. Está fornecida aqui. E conheço o perímetro. Então, eu tenho que fazer no meu esboço aparecer o perímetro. Dependendo de como você escolhe, o problema pode ficar mais simples ou um pouco mais complicado. O perímetro é a soma dos três lados. É como se você imaginasse que você vai pegar esses dois lados aqui, ó, e vai alinhar com a base, abrindo o triângulo. Então, eu vou desenhar o perímetro da seguinte forma. Esse trecho aqui do tamanho desse, esse trecho aqui do tamanho desse. E aí essa figura toda, esse segmento todo aqui vai ser o perímetro. A, mais o B, mais o C. Então, no meu esboço aí, eu tenho o triângulo que eu quero construir, imaginei ele já construído, e estou destacando os elementos que são importantes. Tem que ser isósceles. Eu conheço aqui a altura HA e eu tenho o perímetro, que é a soma dos três lados. Agora a gente precisa arranjar uma maneira de fazer essa construção, de ver como é que esses elementos estão relacionados. Bom, o que eu sei sobre a altura relativa à base de um triângulo isósceles? Ela não é só a altura. Ela é mediana também, ou seja, esse trecho aqui é o mesmo desse. Então, esse ponto aqui, eu vou chamar de H, ele é exatamente a metade, o ponto médio do perímetro. Né? Dois traços, um traço. Um traço, dois traços. Então, o H aqui vai ser exatamente o ponto médio aqui do perímetro. Então, eu posso começar pelo perímetro. Posso chamar esse ponto aqui de D. Chamar esse ponto aqui de E. E aí, onde eu colocar o perímetro, eu já tenho o ponto D e o ponto E. Quando eu achar o ponto médio, aí já passa a ter o ponto H. Uma vez que você achar o ponto H, aí agora a gente pode traçar o perpendicular ao perímetro pelo ponto H e transportar a altura. Quando você transportar a altura, aí você vai ter o ponto A.
Aí você começa a construir a figura, quase como se fosse um quebra-cabeça. Você sai montando os elementos. Achou o ponto A, falta achar agora o B e o C. Como é que a gente pode achar o B e o C? Bom, eu já sei que o B e o C tem que estar aqui, né? Tem que estar nessa reta. Se eu tiver mais alguma propriedade que valha para o B e para o C, aí o problema fica resolvido. Inclusive, se eu achar um deles, automaticamente eu acho o outro. Porque se eu achar o C, eu pego esse tamanho e jogo para cá, acho o B. Se eu achar o B, eu pego esse tamanho e jogo para cá, acho o C. Então, basta achar um deles. Por exemplo, você olhar aqui para o ponto B, uma propriedade que o ponto B tem, a distância para D é a mesma distância para A. Se a distância para D é a mesma distância para A, onde é que estão os pontos cuja distância para D é a mesma para A? Eles formam um elemento geométrico, um lugar geométrico, que é a mediatriz. Então, se eu traçar a mediatriz de AD tem todos os pontos que equidistam de A e de D. Então, tem que ter o ponto B também. Mediatriz de AD. Como o ponto B tem que estar aqui sobre o perímetro, onde a mediatriz de AD cruzar o perímetro, você automaticamente descobre o ponto B. E aí, tendo o ponto B, basta centrar o compasso em H e com a medida DH girar para cá. Aí você acha o ponto C. Então, perceba que para fazer esse problema, o esboço é importantíssimo. E mais do que isso, a posição do perímetro no teu esboço, ela pode tornar o problema mais simples, como posicionado dessa forma, ou um problema bem mais complicado. Se eu resolvesse colocar o perímetro noutra parte da figura, achar uma maneira de resolver o problema podia ser bem mais complicado. Tá bom? Então, eu vou escolher os elementos, na verdade já escolhi, né? E agora vou fazer a construção, tá? Usando régua e compasso. Alguma dúvida sobre o que a gente discutiu aqui no esboço? Como é que esses elementos estão relacionados? Tranquilo, né? Então, seguindo a nossa recomendação, eu vou fazer num local parecido com a posição que a gente fez no esboço. Eu vou pegar aqui uma reta, para ser a minha reta BC, vai pegar BC, e vou transportar para essa reta o perímetro. Vou pegar aqui o perímetro e vou transportar para cá. Lembra que lá no esboço a gente chamava as extremidades do perímetro de D e E. Isso aqui vai ser o meu ponto D. Quando eu transportar o perímetro, eu vou ter o ponto E. Se o perímetro for muito grande, como no caso aqui, ó, pode ser que o meu compasso não pegue a medida. Se não pegar, não tem problema. Leva uma parte, depois leva a segunda parte. Leva por partes, né?
Eu vou pegar a primeira parte aqui do perímetro. Vou trazer para cá. Em seguida, vou pegar a segunda parte do perímetro. Para ter o perímetro marcado sobre a reta BC. Esse ponto aqui vai ser o ponto E. O ponto intermediário aqui não vai me ajudar em nada, não. Foi só pela limitação do tamanho do perímetro ser muito grande para usar com compasso uma única vez. O que é que a gente vai fazer agora? O passo seguinte é traçar a mediatriz de DE. Você traçar essa mediatriz de DE, automaticamente você ia ter o ponto H e a reta que passaria a perpendicular que passaria por H e pelo ponto A. Eu vou traçar a mediatriz de DE. A sua mediatriz de DE, você passa a ter o ponto H, passa a ter os ângulos retos, e aí você pode transportar o HA. Quando você transportar o HA, você vai achar o vértice A. Vai ser o primeiro vértice do triângulo que você vai encontrar. Os outros pontos não são vértices do triângulo, são pontos auxiliares. Então, pega a medida HA, transporta para a mediatriz do DE a partir do ponto H. Onde intersectar, você vai ter o ponto A. Esse é o ponto A. Esse é o ponto A. Em seguida, a gente sabia que os pontos B e C estavam nessa reta. O B ele tinha que estar igual a distância do D e do A. Então, se ele tem que estar igual a distância do D e do A, ele tem que estar na mediatriz de DA. Então, vou traçar a mediatriz de DA. Onde a mediatriz de DA cruzar a reta DE, você vai ter o ponto B. Esse daqui vai ser o ponto B. Para achar o ponto C, é só lembrar que o H vai ser o ponto médio de BC, né? Que o ponto C também vai estar naquela mesma reta que a gente está trabalhando. Então, eu vou usar aqui o ponto H. Central compasso, e pegar a medida BH. Entrou essa medida, joga aqui para o outro lado.
você vai ter o ponto C. C, B e o A. Com C, o B e o A, você tem o triângulo determinado. Só traçar agora os lados. O lado da C. Tem aqui o lado AB. E tem aqui o lado BC. Então, em azul, na figura, a gente tem um triângulo desejado. Mais forte. Triângulo ABC. Que tem o que você quer. E na isósceles, porque já que o ponto A está na mediatriz de BE, e aqui você retira a mesma quantidade, então está na mediatriz de BC também. A distância do A para o B para o C é a mesma. Ele é isósceles. Além disso, tem a medida HA que foi transportada para cá, com uma altura. E tem o perímetro desejado, porque o perímetro foi colocado aqui, ó, de modo que esse trecho aqui vai girar para cá, de forma simétrica, esse daqui vai girar para cá. Então, o perímetro está conservado. Eu peguei o perímetro e quebrei, formando o triângulo. Tá certo? Bom, então, a ideia era discutir alguns problemas dessa lista. A solução de outros problemas também vai ser colocado lá e pedir que vocês possam estar resolvendo os problemas dessas 7 primeiras listas, tá bom? E a gente combinou na quinta-feira da próxima semana tirar uma aula justamente para tirar dúvidas desses problemas, porque na sexta-feira vai ser disponibilizado um trabalho para que você possa estar resolvendo. Na sexta-feira a gente vai continuar falando da lista 8, que também é de construção de triângulos, mas a avaliação vai ser da lista 1 até a lista 7. Tá bom? Obrigado para quem pôde ficar até então, e eu espero que a gravação tenha ficado boa para quem vai assistir depois. Tá bom?